até um ladrão de carros que achou que estava no GTA e resolveu fugir usando um skate. E também um assaltante que ficou pendurado do lado de fora de um carro enquanto tentava fugir da polícia. No vídeo de hoje, você vai ver as perseguições mais insanas já gravadas por policiais e muito mais. Vamos começar em 13 de fevereiro de 2023, quando as autoridades de Los Angeles, na Califórnia, receberam uma ligação de um homem alegando que sua caminhonete havia acabado de ser roubada. De acordo com ele, o seu filho ouviu o motor do carro ligando enquanto todos estavam dentro de casa. Quando eles olharam pela janela, avistaram um desconhecido arrancando com o carro da família pela rua. Agora, eu não sei se o ladrão percebeu, mas não seria muito difícil encontrar o veículo, uma vez que a caminhonete estava com um trailer enganchado na traseira. Assim, rapidamente os policiais encontraram o carro roubado e, como você já deve ter deduzido, esse criminoso não tinha nenhuma intenção de se entregar. Somebody pursuit. We're going to be in pursuit. Code 37B. We're going to be eastbound 40th place. Seatbelt. 40th place from over. Hey, shout out the mileage. 355 is now eastbound 40th place from over. 60. Nosso fugitivo corta pelas ruas em alta velocidade, batendo com o trailer nos carros das pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a história. Eles passam por diversas ruas apertadas, onde qualquer movimento errado pode causar um acidente gravíssimo. As pessoas acham que dirigir com um trailer enganchado é fácil, mas não é. Agora, o mais bizarro de tudo é a maneira que ele tentou fugir depois de encurralado. Code 37, southbound Flower from 40th place requesting backup area supervisor. Hey, stop! Hey, put it down! Let me see your head! Code 6. 355 location. Unit, give me a glare. 1350. Perimeter on Flower. Burning. And we still have a suspect riding southbound Flower. Cara, que doideira. Vamos ver de novo, dessa vez pelo ponto de vista do policial que o derrubou. Relax. Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand, dude. I'm sorry. Don't be sorry. Just give us your hand. That's it. Relax. O criminoso skatista foi identificado como Pedro Villa-Lobos, de 30 anos. Os policiais o levaram até um hospital por conta da queda e depois o prenderam por 2 acusações de roubo de veículo e resistir à prisão. Agora, o que eu não entendo é como ele chegou à conclusão que fugir usando um skate e ainda por cima vestindo um colete refletivo era uma boa ideia. De acordo com a polícia do condado de Franklin, em Ohio, o roubo de carros está cada vez maior na região, num crime que tem sido cada vez mais praticado por adolescentes. Em 7 de maio de 2024, as autoridades receberam uma ligação sobre um Hyundai que foi roubado por 2 menores infratores. Para o azar dos criminosos, havia uma viatura perto do local do crime e logo os policiais avistaram o veículo roubado fazendo um retorno ilegal. Assim, os adolescentes criminosos iniciaram uma perseguição insana pelas ruas da cidade. De acordo com os policiais, essa não é a primeira vez que essa dupla rouba carros na região, mas dessa vez eles aceleram pelas ruas fazendo curvas em alta velocidade, facilmente colocando a vida de outras pessoas em risco. Eles já danificaram pelo menos uma viatura da polícia.
Vamos ver quantas mais eles danificarão antes dessa fuga chegar ao fim. Thank you. There for 604 here as well. 604 Channel 3. Still southbound Georgia Road. So he's coming up to area of Walmart. Just turned back eastbound on Klein from Georgeville, eastbound Klein. A perseguição segue por uma reta comprida e sem trânsito, onde os veículos atingem cerca de 160 km por hora. Não muito à frente, eles avistam um policial pronto para lançar os espinhos em seus pneus. Assim, eles fazem um zigue-zague arriscado com o carro, mas que acaba dando certo, fazendo o policial errar o lançamento dos espinhos. Eu realmente não sei onde eles pretendem chegar, mas a fuga continua com o carro dos criminosos ficando cada vez mais danificado. Shopping mall, back out on Douglas. Pelas minhas contas, já são 3 viaturas danificadas, fora os danos na cidade. Felizmente, o departamento de polícia pagou pela lanterna danificada desse carro vermelho. E, impressionantemente, a fuga continua pelo meio de uma rua em obras e os policiais reclamam de como eles não conseguem enxergar nada por conta da poeira. É um verdadeiro milagre que a dupla de criminosos tenha passado por aqui sem atropelar ninguém. I can't see, bro. How did you make it through? You ran it all over. Are they agree all in this place? 631 Klein and Riverbend. Your job reading the entranceway field, the Book Stadium, your left, Mount Street, or southbound. Get out, get out. Back to that Depois de criarem um verdadeiro caos pelas ruas, ambos se renderam depois de baterem numa árvore. Dá dó de ver um carro tão bonito sendo tão massacrado. Os lados estavam completamente amassados, eles perderam o para-choque traseiro e o airbag do carona acabou acionado. Os dois foram conduzidos até a delegacia de polícia e então processados. Até onde eu sei, ambos estão presos em um centro de detenção juvenil, aguardando pelo julgamento. Lathrop é uma cidade no condado de San Joaquin, que fica a mais ou menos 100 km de São Francisco. Em 27 de janeiro de 2024, uma mulher fez uma ligação para a polícia dizendo que estava com medo do seu amigo. Segundo ela, o homem, que se chama Juan Valdez, estava fazendo ameaças e teria tentado machucá-la na noite anterior. Quando os policiais chegaram no local, a primeira coisa que fizeram foi colocar a moça em segurança. Logo em seguida, eles tentaram conversar com o tal Juan Valdez, mas ele não estava muito afim de bater um papo. Ele entrou em um carro e iniciou uma breve fuga, mas logo em seguida parou como se estivesse avaliando se aquilo era realmente necessário. Vamos ver se ele fez a coisa certa e se rendeu.
Copy, southbound Jasper. Turn the car off now! I got you. I'm gonna get your 40. 3.13, CMC wants to know what the want is. Hey, where's your 40, dude? Wait, we're trying to figure it out right now. Turn your car off. Turn your car off. The X and the mill half. The mill's extremely uncooperative. We're stopped back in front of the two. I'll be back in front of the mill and cooperative. Boy 13, we're taking off again. We're going westbound on Shadywood. Copy, westbound Shadywood. Bom, é claro que não. Eventualmente, ele deixa a área residencial que eles estavam e passa a dirigir na contramão em uma espécie de avenida. Avaliando que o risco de continuar com aquela perseguição era grande demais, os policiais partem para realizar a manobra Pit. Copy, westbound Bronx, and we have fugitive unit bound 21. Just try to 245 boy 13 with this vehicle. Olhando assim, não parece muita coisa, mas a manobra foi efetiva o suficiente para danificar o pneu traseiro do carro do Juan. Ele até tenta levar os policiais a uma perseguição pela rodovia, mas os danos nos pneus foram grandes demais e logo o carro cede por não aguentar a alta velocidade. Copy, higher commander. Yeah, foot balance. Across towards the meeting, trying to carjack somebody. I copy, he's supposed to lead in their seat of covering once the DMV. He's trying to carjack a victim vehicle, holding on. Be trying to contact the victim vehicle. What's the description? Shot, dude! Hey! You're gonna... Bom, por conta das políticas do YouTube, eu não posso mostrar o que aconteceu em seguida. Mas eu posso dizer que, como o Juan apresentava um enorme risco à segurança das pessoas desse carro que ele tentou roubar, um dos policiais sacou a sua arma e atirou 2 vezes no Juan, atingindo seu braço e torso. Nenhum dos ferimentos colocou o criminoso em risco de vida. Após algemá-lo, os oficiais trouxeram um kit de primeiros socorros e acionaram uma ambulância. O Juan alegou que não entendeu o motivo dos policiais o estarem perseguindo e que queria apenas ir para casa. No final das contas, ele foi acusado de 5 crimes, incluindo roubo de veículo e cárcere privado. Os policiais também descobriram que ele estava sob liberdade condicional, o que pode agravar severamente a pena dele. Em 1988, o Departamento de Polícia de Fairfax, na Virgínia, foi o primeiro a usar uma técnica de imobilização de precisão, que ficou conhecida como a manobra Pit. A manobra envolve colidir com a traseira do veículo de um suspeito em fuga, assim fazendo o carro girar e parar, acabando com a perseguição. Desde então, essa manobra passou a ser utilizada por quase toda a força policial do país, facilitando a prisão de dezenas de milhares de criminosos em fuga. Infelizmente, essa é uma manobra incrivelmente arriscada quando executada em alta velocidade. Dito isso, em 10 de abril de 2020, a força policial do condado de Sebastian, no Arkansas, estava atrás de uma picape preta que estava furando todos os sinais vermelhos da cidade e colocando em risco os outros condutores. O motorista, um homem de 34 anos chamado Justin, se recusou a encostar o carro quando uma viatura o abordou, assim iniciando uma fuga. A perseguição envolveu inúmeras viaturas e durou diversos minutos, com os carros andando a mais de 150 km por hora. Como a picape estava totalmente descontrolada, andando na contramão e quase atingindo os outros veículos, os oficiais receberam autorização para realizar a manobra Pit.
Vamos assistir de novo, dessa vez pelo ponto de vista do policial que realizou a manobra. Get up there and get him stopped. If he's driving on the other side of the road, we need to get him stopped. Out here, if break taking you, just go and stop as soon as there's an opening. De acordo com o relatório oficial, a picape do suspeito acabou entrando em um canteiro lateral da pista, que continha um declive e assim capotou. A viatura do oficial que fez a manobra acabou colidindo com o carro do suspeito e subiu vários metros no ar. Logo em seguida, ele capotou por alguns metros, parando de cabeça para baixo. As câmeras de dentro da viatura registraram o momento em que os itens do banco de trás flutuavam enquanto o carro voava. Infelizmente, o suspeito sofreu ferimentos fatais durante o acidente, levantando um debate sobre a eficácia da manobra, especialmente em perseguições em alta velocidade. Ele foi uma das 30 pessoas que perderam suas vidas durante a execução de manobras PIT entre os anos de 2016 e 2020. Em 12 de julho de 2023, policiais do condado de St. Francis estavam perseguindo 2 Teslas que pensaram que aquele dia era um bom dia para bater um pega na rodovia. Os 2 carros estavam viajando a cerca de 140 km por hora quando encontraram uma viatura da polícia do estado do Arkansas. Ambos os carros ultrapassaram a viatura ao mesmo tempo, um pela direita e o outro pela esquerda. O Tesla da direita pegou uma saída e sumiu, deixando o Tesla da esquerda para lidar com as autoridades. O Tesla do suspeito acelerou, forçando o policial a chamar reforço. A viatura de polícia levou cerca de 90 segundos para alcançar o suspeito, o que parece uma eternidade dentro de uma perseguição. Mais à frente na estrada, os oficiais pararam completamente o trânsito em 2 faixas, forçando o criminoso a passar pela única faixa disponível, que a essa altura já estava coberta com os espinhos da polícia. Looks like 24 is with it. Line traffic stopping up here, be careful. Agora, você deve estar se perguntando como que os espinhos não param o carro de imediato. Acontece que os espinhos da polícia são elaborados para não explodir os pneus, e sim fazê-los esvaziar aos poucos. De acordo com um dos fabricantes dos espinhos, o tempo para esvaziar um pneu é algo entre 12 e 20 segundos. Mas isso não significa que a perseguição vai acabar em breve. O Tesla continua correndo mesmo com os 4 pneus furados. No entanto, com os pneus vazios, o carro não consegue mais atingir altas velocidades, o que deixa uma brecha para o oficial realizar a manobra PIT. Foi quase, mas ele vai ter que tentar de novo. O policial se posiciona para outra manobra, mas acabou tendo que abortar por conta dos outros veículos em volta. Seria simplesmente arriscado demais realizar a manobra ali. No entanto, não demorou muito para surgir outra oportunidade. I got it, busting that tire.
Vamos ver de novo tudo o que aconteceu, dessa vez pelo ponto de vista do policial na viatura de trás. You good? Não dá para ver os policiais realizando a prisão, mas dá para ver o momento em que o Tesla perdeu o pneu traseiro rodando descontrolado pela pista. No final das contas, os oficiais descobriram que ambos os Teslas eram alugados e o suspeito e seu primo alugaram os carros para ir até a cidade de Dallas curtir o seu aniversário. Segundo fontes oficiais da polícia, o rapaz passou o aniversário encarcerado. Ele foi acusado de direção imprudente, agressão grave e uso não autorizado de veículo. Tirando as manobras pit e os espinhos para pneus, os policiais agora têm uma outra ferramenta no seu arsenal que facilita ainda mais a captura de criminosos. Eles a chamam de The Grappler, ou, numa tradução minha, algo como o agarrador. A ferramenta é bem mais segura que a manobra pit e mais confiável que os espinhos. Esse tal de Grappler é uma espécie de teia ou rede que é instalada no para-choque dianteiro das viaturas de polícia. O material utilizado é uma corda amarela super resistente. Tudo que o policial tem que fazer é apertar um botão para liberar o equipamento e então acertar a rede no pneu traseiro do carro do suspeito. A rede se embola no pneu e no eixo do carro-alvo, assim conectando os dois veículos. Aí é só pisar no freio e puxar o freio de mão. As autoridades de Hollywood, na Califórnia, usaram um desses em 26 de dezembro de 2023 para pegar uma dupla de adolescentes que roubaram um Camaro amarelo. Em 20 de agosto de 2020, a Força Policial de Daytona, na Flórida, parou um homem de 24 anos chamado Kevin Morales por excesso de velocidade. Agora o Kevin resolveu que não ia ficar para receber uma multa e arrancou com o carro, levando a polícia em uma perseguição em alta velocidade por uma das rodovias mais famosas do lugar. Para o azar dele, os policiais contavam com um helicóptero sobrevoando o local, que auxiliou dando informações da posição do carro para que os espinhos pudessem entrar em ação. As autoridades precisaram de algumas tentativas, mas eventualmente a perseguição acabou de uma forma impressionante. Yep, next car coming to you, outside lane. Did you guys hit him or not? No, man. Parece mole jogar os espinhos, né? Mas tudo isso é bem mais fácil de falar do que fazer. Acertar os espinhos no pneu de um carro a mais de 140 km por hora requer um timing impecável. Fico pensando que o uso do grappler seria bem mais fácil nessa situação, mas infelizmente esse equipamento ainda não é amplamente utilizado pela força policial. Um pouco mais à frente, os policiais estão se preparando para um novo lançamento dos espinhos. O suspeito até tenta despistar os oficiais, fingindo pegar uma saída na pista. Mas o helicóptero frustra os seus planos, avisando sua exata localização. Negative, he's passing. Hey, stand by, he might be getting off here. He's exiting onto Saxon. Okay, he's not going westbound. He's either going eastbound or he's going to continue. Yeah, he's continuing. O policial posicionado embaixo da ponte acha que atingiu o carro do criminoso.
Mas caso ele não tenha atingido, um terceiro policial estava esperando apenas alguns metros à frente. Bom, ninguém consegue dirigir por muito tempo depois de passar por cima de 2 espinhos. A essa altura é apenas questão de tempo até a sua captura. Mas isso não quer dizer que o homem vai encostar e se entregar. Ele continua sambando na pista, colocando em risco a sua própria vida e das pessoas que viajam em paz pela estrada. Felizmente, quando ele finalmente perde o controle do veículo, não há ninguém em volta. They've got the information. We don't know who's en route yet. Okay, he's spinning out, guys. Looks like his tire just went out. He's just lost control. He's off to the median. 62 Central, he's signal forward. Signal 12, he's continuing south. Apenas alguns instantes depois disso, a perseguição chega ao fim. Appears to have it under control mostly. It got a slight weave in it, but he's still center lane westbound. Looks like normal speed almost. All right, he's off. He's off again, spinning. He's off. He's in the water. In the water, right hand side. Units, you're covering each other. Air 1, car into the water. Affirmative. He's off to the right in the water. He's in the ditch. They have not exited yet. Doors open, but he has not exited. All right, guys, he's about to bail. Get our covered. Okay, you got one white male coming out the driver's side. He's not running. There's also another person inside the vehicle. Show me your hands! Hands! Step away from the car! Step away from the car! Hands up! Hands up! Guys, calling out to you. Face away! 10-3, felony stop. Keep your hands up! Keep your hands up! Keep your hands up in the door! Pull open your shirt! Pull up your shirt! Os oficiais logo cercam o local, ordenando para que o suspeito levante as mãos e ande de costas até eles. No final das contas, ele foi acusado de direção imprudente, dirigir sem habilitação e resistir à prisão. O mais bizarro é que a namorada dele também estava no carro. Até onde eu consegui pesquisar, ela estava no veículo contra sua vontade e não teve escolha a não ser rezar para que tudo acabasse bem.